Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado, o tempo do Natal antes da Epifania do Senhor. O Evangelho que a Igreja nos apresenta se encontra lá em João, capítulo 1, versículos de 29 até o 34, que nos diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado em Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele com quem vis o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos entender aqui duas nuances muito importantes que é colocado aqui para nós nesse Evangelho. Primeiro, por que Jesus seria aí o chamado Cordeiro de Deus? Lá no Êxodo, capítulo 12, nós temos a ideia do Cordeiro Pascal. Uma das pragas que estava afligindo o povo lá no Egito era a morte dos primogênitos. O que é que dizia então no texto? Você vai imolar um cordeiro, você vai colocar o sangue dele na porta, e aí o anjo exterminador, quando ver aquele sangue, não vai entrar e não vai matar aquelas crianças. E de fato isso chegou a acontecer. Esse cordeiro, então, começou a ser imolado todos os anos por ocasião da Páscoa, para simbolizar sempre, obviamente, a saída do povo de Deus do Egito, mas também a ideia de que esse sacrifício que ali acontecia perdoava também os pecados do povo. Então, quando João chama Jesus de Cordeiro de Deus, que vem tirar o pecado do mundo, é meio que para dizer o seguinte: aquele cordeiro que antes a gente utilizava está aqui agora na nossa frente. De fato, Cristo, ao morrer e depois ressuscitar por amor a cada um de nós, ele nos garante essa graça de que nós podemos ficar livres do pecado. O céu, de fato, agora então se abre para nós. E isso também está intrinsecamente ligado a essa ideia do versículo 33, que nos diz que Jesus nos batiza então com o Espírito Santo. Por quê? A água, o batismo com água, como até então era realizado, era apenas um gesto exterior da minha conversão interior que eu estava desejando ali ter. Mas aquele batismo com água que João então estava realizando não comunicava uma vida nova, não transformava o meu interior. Mas, o que é que João vai dizer aqui agora? Ele vai fazer isso. E é interessante que junto a isso, para você ver que eu não estou falando abobrinha, aparece a ideia da pomba no céu também. Para quem não lembra, a pomba também se refere claramente a um texto lá de Gênesis. Lá em Gênesis, a gente vê a ideia da pomba aparecendo, pairando sobre as águas, capítulo 1, versículo 2, e também lá no final do dilúvio, que aparece ali até o capítulo 9 do Gênesis, que Noé estava na arca e libera uma pomba para que ela possa ver se de fato o tempo novo apareceu. Então a pomba sempre tem a ver com nova criação. Inclusive, comentando aqui, eu lancei no mês de novembro aqui no canal um vídeo bem interessante, explicando aí se o dilúvio de fato existiu ou não existiu. Dá uma pesquisada aí no canal, coloca assim: o dilúvio realmente existiu, José Lucas Galdino, e vai aparecer o vídeo. Vale muito a pena você poder assistir, que lá eu trago algumas curiosidades, certo? Sobre esse tema. Mas voltando, então João Batista agora entende que aquele cordeiro que acontecia lá no Antigo Testamento, que as pessoas utilizavam ele para poder trazer a dinâmica do pecado, do perdão diante desse sacrifício, agora está aqui, na frente dele, o verdadeiro cordeiro. E ele tem poder de transformar as nossas vidas. E isso tem que encher o nosso coração de alegria, porque eu posso ser alguém muito ruim, pecador, ter um temperamento complicado, ser alguém aí com instinto que só Deus na causa, e que é só Deus na causa mesmo. Ele pode vir em favor das nossas causas. Ele pode nos ajudar a ser homens e mulheres melhores. É isso que esse texto traz de certeza aos nossos corações. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.
Música